Então, no caso, hoje a gente vai falar sobre segundos mensageiros, né? A gente veio falando de receptores, né? A gente falou bastante de mecanismos básicos através de receptores até 2 semanas. E na aula de hoje a gente vai começar a falar de segundos mensageiros, né, de moléculas que são produzidas após tanto a ativação de receptores fisiológicos, quanto também moléculas produzidas após a sinalização iniciada por determinada via intra ou até mesmo extracelular, algum sinal, enfim, que é gerado, mas é uma sinalização que é bastante importante para a regulação de inúmeros processos fisiológicos. Então, hoje a gente vai falar sobre esses segundos mensageiros, como o GMP cíclico, que é um irmãozinho do AMP cíclico, né? Sobre o óxido nítrico, que é um mensageiro intracelular e extracelular também, muito relevante do ponto de vista fisiológico, e do cálcio, né, que participa de processos fisiológicos desde o começo até o meio e o fim da nossa vida. O cálcio é imprescindível em todos os momentos, e eu acredito que em quase todos os processos fisiológicos o cálcio, ele, em algum momento, ele entra ou ele sai de alguma célula para que alguma coisa aconteça. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre moléculas, sobre esses segundos mensageiros, e aí a gente vai falar a regulação de alguns processos fisiológicos que envolvem mecanismos de sinalizações desencadeados após vias ativadas por esses segundos mensageiros, né? E aí a gente primeiro, né, a gente continua ainda falando de receptores catalíticos, mas agora com foco mais para, no caso, esse segundo mensageiro intracelular, que é um nucleotídeo cíclico, da mesma forma que o AMP cíclico, o GMP cíclico, também um nucleotídeo cíclico, né? E que também é muito relevante para inúmeros, né, processos, para inúmeras respostas biológicas. O GMP cíclico, ele é, na maioria das vezes, produzido por enzimas, né, que estão ligadas a receptores catalíticos, e esses receptores são receptores que estão ligados a enzimas que são denominadas enzimas guanilil-ciclases ou ciclase de guanilil, e existe um porém. Na verdade, esse segundo mensageiro, GMP cíclico, ele pode também ser produzido por essas guanilil-ciclases que não são encontradas, ou não são, como é que eu posso dizer, ligadas apenas a receptores transmembranários ou receptores catalíticos. Como a gente pode observar, né, eu até destaquei aqui com esses quadradinhos verdes, né, a guanilil-ciclase está ligada, acoplada, no caso, já, né, a receptores catalíticos, e aí ela é uma guanilil-ciclase que muita gente conhece, inclusive como guanilil-ciclase particulada ou guanilil-ciclase transmembranar ou guanilil-ciclase
acoplada a receptores transmembranares, ou receptores catalíticos de guanililciclases ou guanililciclases. Mas o importante de tudo saber é que essa guanililciclase, ela, da mesma forma que o GMP cíclico é irmão do ANP cíclico, a guanililciclase é irmã da adenililciclase. E enquanto a adenililciclase ela converte o ATP em ANP cíclico, a guanililciclase ela converte moléculas de GTP em moléculas de GMP cíclico, né? A única diferença é o nucleotídeo que é convertido, como é que se diz, que é substrato da enzima, né? E a diferença também é que, no caso, a adenililciclase, ela é uma enzima solúvel. Até o momento, eu, particularmente, eu não conheço adenililciclase, ou ciclase de adenilil, que seja ligada ou acoplada a receptores como essa guanililciclase aqui que a gente está vendo né? E como é que se diz? Mas a gente, além de guanililciclases que são acopladas a esses receptores, que a gente chama de guanililciclases particuladas, a gente também tem guanililciclases solúveis, ou guanililciclase solúvel, que é uma guanililciclase que tem, basicamente, eu não vou dizer assim uma estrutura, mas eu vou dizer, em termos de localização, é uma localização meio que semelhante à localização da adenililciclase, ou seja, ela está solúvel dentro do citosol, e aí no momento em que ela encontra como substrato no meio do caminho o GTP, ela converte GTP em GMP cíclico, não é? Na verdade, a guanililciclase, ela também precisa de um estímulo, essa guanililciclase solúvel, para poder utilizar o GTP e converter esse GTP em GMP cíclico. E a gente vai ver qual é o estímulo principal, dependendo, no caso, do tipo de guanililciclase. Então, a gente precisa entender o seguinte: existem dois tipos de guanililciclases. A guanililciclase particulada ou transmembranar, que é aquela que é a guanilil ciclase ligada a receptores de membrana, e existe a guanililciclase solúvel. A função de ambas as guanililciclases é a mesma: sintetizar nucleotídeos cíclicos, que no caso é o GMP cíclico. Todavia, o estímulo que gera a síntese desse GMP cíclico pela guanililciclase transmembranar e pela guanililciclase solúvel são estímulos distintos. E aí, por isso que é importante que a gente conheça quais são esses estímulos, porque eles são estímulos, como é que eu posso dizer, que regulam processos fisiológicos, por exemplo, no sistema cardiovascular, inclusive, muito, muito, muito relevantes. Inclusive, existem novos medicamentos para o tratamento, por exemplo, da insuficiência cardíaca, que tem como alvo essa via de sinalização, como é que se diz, do GMP cíclico, que depois, quem tiver interesse de saber ou de conhecer, eu posso falar um pouco melhor, mais em detalhe, tá? E aí, como eu falei para vocês, elas são classificadas em duas isoformas, no caso. Ela tem, né, uma classificação que é a guanililciclase ligada à membrana e outra que é a guanililciclase solúvel.
E aí elas podem ser estimuladas a sintetizar o GMP cíclico, geralmente por estímulos extracelulares. E aí a gente já começa agora a falar quais são esses sinais que podem, de forma diferente, para cada tipo de guanilociclase, né, estimular essas enzimas a sintetizarem esse segundo mensageiro, que são, não sei se vocês já ouviram falar, pessoal lá mais do comecinho, em peptídeos natriuréticos, que são produzidos, por exemplo, por células do nosso coração. Os peptídeos natriuréticos, eles têm uma importância sine qua non, imprescindível para a proteção da nossa musculatura cardíaca, quando principalmente existe algum processo que no nosso sistema cardiovascular causa, ou sei lá, tipo, alguma desregulação no nosso sistema cardiovascular, causa injúria aos cardiomiócitos. E aí os cardiomiócitos, na tentativa de suprir ou evitar que essa injúria seja uma injúria que danifique estruturalmente o músculo cardíaco, esses cardiomiócitos eles sintetizam moléculas que são denominadas, né, de peptídeos natriuréticos, e esses peptídeos natriuréticos têm como alvo principal a ativação dessa via da síntese de guanilil, de GMP cíclico. E aí a gente vai entender qual é a relevância clínica disso, né? Então a gente tem como estímulo extracelular para síntese de GMP cíclico os peptídeos natriuréticos, que geralmente são produzidos por cardiomiócitos, né, células de coração, tá? Esses peptídeos natriuréticos, gente, eles geralmente ativam esses receptores, né, ou a guanililciclase ligada à membrana. Mas a guanililciclase solúvel, geralmente, ela é ativada pelo óxido nítrico, que é um gás, né? Que é uma molécula sintetizada geralmente no sistema cardiovascular por células endoteliais, através de processos dependentes, inclusive, de íons cálcio, e aí o óxido nítrico ele se difunde para o músculo liso, para as células musculares lisas, e aí quando ele entra em contato com a guanililciclase solúvel, ele tem um domínio no qual ele consegue se acoplar na guanililciclase solúvel e ativá-la para que ela utilize como substrato GTP, convertendo o GTP em GMP cíclico. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me parar, tá, gente? Aqui eu falo mais ou menos da estrutura da guanililciclase membranar, nada novo, né? Domínio extracelular de ligação, né? Aquele domínio membranar estrutural, né? O domínio intracelular, que é o domínio catalítico, que geralmente vai ser o domínio responsável pela conversão do GTP em GMP cíclico, e os principais, eu diria, lógico, né? Hormônios que ativam as guanililciclases membranares ou guanililciclases ligadas a membranas são esses benditos peptídeos natriuréticos, que são liberados pelos nossos cardiomiócitos em condições específicas, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá?
Um pouco mais à frente, não. Agora, inclusive. Então, esses peptídeos natriuréticos, eles são classificados em 3 tipos, né? Existe o ANP, o BNP e o CNP. O ANP, que é esse daqui, ele é assim chamado porque ele é liberado geralmente de cardiomiócitos atriais, tá? O BNP, ele é o peptídeo natriurético tipo B. Esse B, na verdade, ele é um B que recebe ele recebe essa denominação porque ele também é produzido por células cerebrais, por neurônios. Então, B vem lá de brain, né, de cérebro. Então, mas o termo traduzido para o português, no caso, dá nome, né, como um nome, como é que se diz? Que esse peptídeo, o BNP, ele é o peptídeo natriurético tipo B, que é liberado geralmente por cardiomiócitos ventriculares, tá? Mas a gente sabe que, lógico, o nosso coração, ele é vascularizado, por exemplo, né, pelas artérias coronárias. E, lógico, como vasos que são as artérias coronárias, elas têm células musculares lisas, mas elas também têm células endoteliais. E aí, o endotélio dessas coronárias, né, quando ele sofre algum tipo de lesão, e esse tipo de lesão a gente inclusive chama de estresse, de cisalhamento, né? Isso acontece bastante quando o paciente tem insuficiência coronariana, né? Existe obstrução coronariana, as artérias coronárias elas têm algum tipo de obstrução ou por conta da formação de trombo, placa de ateroma, ou até mesmo por claudicação, ou seja, por contração, né? Angina, como é que se diz? Meu Deus, qual é o terceiro tipo de classificação de angina? Tem angina estável, instável e a angina prismetal, isso. A angina prismetal, que geralmente ocorre por conta de contração, como é que se diz? Inadequada, não. Eu diria que contração desregulada da musculatura lisa das coronárias, e isso acaba gerando um quadro de insuficiência coronariana. E esse endotélio das artérias coronárias, ele acaba, para tentar compensar e tentar diminuir essa lesão que pode, aliás, esse estresse que pode lesionar as células do vaso, ele libera esse peptídeo natriurético tipo C, que é um peptídeo que também age como, na verdade, ativando receptores do tipo guanililciclase. Então, esses peptídeos, tanto o ANP, quanto o BNP, quanto o CNP, todos eles são peptídeos que são liberados na tentativa de reverter algum problema que está acontecendo lá no coração. E aí, se a gente observar aqui, ó, uma condição bastante comum, por exemplo, em pacientes que têm doenças cardiovasculares, algum tipo de doença cardiovascular, né? Esse paciente, como é que esse paciente ele pode, por exemplo, através das suas células atriais, né, do átrio esquerdo
liberar o peptídeo natriurético atrial. Ele libera, geralmente, quando existe uma sobrecarga de volume, ou seja, quando o átrio ele recebe mais sangue do que o que ele consegue suportar. Então, ele fica sobrecarregado. E quando que isso acontece? Isso geralmente acontece quando ou o coração não consegue ejetar a quantidade de sangue que ele precisa ejetar por conta de um quadro de insuficiência, queda do débito, ou por conta também de uma congestão no fluxo sanguíneo pulmonar. Além também de o que pode acontecer para o volume sanguíneo no átrio esquerdo, por exemplo, aumentar gerando uma sobrecarga. Quando a gente tem o processo de diástole, né, que é o processo no qual o ventrículo esquerdo ele enche para a próxima sístole ejetar sangue para circulação sistêmica, no caso, né, falando do lado esquerdo do coração, se nós tivermos, no caso, uma redução no que a gente chama de capacidade lusitrópica ou do lusitropismo cardíaco, o que é isso? É a elasticidade que o músculo cardíaco tem, a capacidade elástica do músculo cardíaco, geralmente do ventrículo. E aí, quando o paciente, geralmente com o passar do tempo, né? Isso a gente chama de, como é que se diz? Senescência cardíaca. O coração, as células do coração, elas começam a entrar num processo de senescência à medida em que o paciente vai, como é que se diz? A idade ela vai avançando, e aí é como se o coração, ele fosse, as paredes do coração, elas fossem se enrijecendo, né? Então, a capacidade elástica do coração, ela vai diminuindo. E aí, durante a diástole, quando o coração, né? Não sei se vocês lembram lá na fisiologia, que antes do momento em que o coração, que o ventrículo esquerdo, por exemplo, a válvula mitral, ela abre para o sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, o que precisa acontecer? Um relaxamento isovolumétrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o músculo cardíaco, ele está, no caso, principalmente o músculo ventricular, falando do ventrículo esquerdo, ele está relaxando sem alteração no volume, né? Então, esse relaxamento isovolumétrico é uma fase da diástole muito importante e ela é muito dependente dessa capacidade elástica do coração, né? E quanto menos elasticidade o coração tem, menos, como é que se diz, o coração vai relaxar. E aí o que vai acontecer? Com menos ele relaxa, menos espaço o sangue vai ter para, quando a válvula mitral abrir, o sangue que está no átrio passar para o ventrículo. Então, o sangue que está no átrio e precisa passar para o ventrículo, se existe um enrijecimento da parede ventricular, esse sangue ele não vai passar em sua quantidade fisiológica ou ideal. E aí acaba sobrando sangue no átrio. E isso vai virando o quê? Um círculo vicioso. Ao ponto
de que o átrio, ele vai, como é que se diz, ejetando sangue, ou, na verdade, o sangue, ele vai sendo, o enchimento, né? O sangue, ele passa do átrio para o ventrículo esquerdo em cada diástole, tanto com uma capacidade de relaxamento reduzida, mas também com altas pressões. E isso é o que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica. Ou seja, o coração ele não está conseguindo encher bem por conta de um problema de enrijecimento das paredes ventriculares e sobrecarga de volume inicialmente atrial. Por quê? Porque o sangue que está no átrio não consegue passar totalmente para o ventrículo, porque o ventrículo não relaxou a quantidade que deveria relaxar. E aí é nesse momento que acontece o quê? Que o átrio começa a entrar num processo de sobrecarga de volume. Volume por quê? Porque tem mais sangue do que o que deve no momento em que não deve ter sangue naquela quantidade. E aí os cardiomiócitos atriais começam a liberar esse peptídeo que a gente chama de ANP. Inclusive, o ANP, ele é um marcador de dano cardíaco. Se você fizer uma anamnese no paciente e através de exames, um exame clínico mesmo, assim, né? Uma avaliação clínica, sem um ecocardiograma ou qualquer outro tipo de exame que utilize um eletrocardiograma, mas só pela sintomatologia do paciente, você suspeitar que ele está com insuficiência cardíaca, porque ele está dizendo, estou com dispneia, dificuldade, como é que se diz, de praticar exercícios, ou, como é que se diz, fazer coisas que antes eu não conseguia, eu fazia tranquilamente, hoje eu não consigo mais levantar nem da cadeira sem ficar cansado. Você pode pedir uma bioquímica, fazer um exame bioquímico, né, nesse paciente e pedir para medir os níveis de ANP, de BNP, mas principalmente do ANP, né? E ele é um marcador de dano cardíaco. E é muito, como é que se diz, possível que se esse paciente tiver com um nível aumentado desses peptídeos natriuréticos, esse paciente possa já estar com um nível de insuficiência cardíaca já tanto quanto avançar. Mas, na verdade, o fato da liberação desses peptídeos natriuréticos acontecer não quer dizer que ela acontece na tentativa de causar algo de ruim para o coração. Ao contrário, apesar de eles serem marcadores de dano cardíaco, a exemplo do ANP, que eu expliquei o porquê, né? E o BNP, que já acontece por conta de uma sobrecarga de pressão, né? O BNP também é liberado e é um marcador de lesão cardíaca. Eles são liberados na tentativa de tentar impedir que o que está acontecendo de ruim piore. O CNP da mesma forma. E como é que eles conseguem fazer isso? Justamente através da ativação dos seus receptores, que são receptores ligados à enzima guanililciclase. Então, por exemplo, quando você tem distensão cardíaca, e isso acontece muito quando você tem, por exemplo, o que eu acabei de falar, sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão, pós-carga aumentada. Quando é que você tem pós-carga alta, aumentada? Paciente hipertenso. Paciente hipertenso tem resistência vascular periférica alta. A resistência vascular periférica alta aumenta o quê? A resistência de saída
do volume sistólico anterógrado, ou seja, o sangue que é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, ele vai enfrentar uma resistência maior, qual maior for a resistência vascular periférica. E aí, isso a gente entende como um fenômeno de aumento de pós-carga, né? É uma tensão gerada sobre a parede ventricular, em consequência ao aumento dessa resistência vascular periférica, né, sobre como é que se diz, a ejeção ou a saída do sangue que ocorre, por exemplo, durante uma sístole. Estímulo simpático. Acontece, por exemplo, isso é muito comum, gente, muito comum, principalmente em paciente que tem insuficiência coronariana, ou seja, angina, principalmente angina instável, que é aquela angina que o paciente não precisa se esforçar para sentir dor no peito, e se ele não tiver cuidado, não fizer tratamento, ele pode evoluir para um infarto. Paciente que infartou e evoluiu para insuficiência cardíaca. Esse paciente, geralmente, ele tem o quê? Tem queda do débito cardíaco. E geralmente não. Débito cardíaco reduzido, pressão arterial reduz. Lógico. Débito cardíaco é imprescindível para o cálculo da pressão arterial. Então, se cai o débito, cai a pressão arterial. Então, quando você tem queda do débito e queda da pressão arterial, o que é que vai acontecer? Estímulo do barorreflexo. O primeiro sinal clínico de um paciente que está descompensado em termos de insuficiência cardíaca é a frequência alta, cardíaca alta. Tem muita gente que imagina que o paciente que tem insuficiência cardíaca tem a frequência cardíaca baixa, mas não. Geralmente a frequência cardíaca desse paciente está aumentada. E ela está aumentada, e principalmente quando ele está com insuficiência descompensada, e ele precisa ir para o hospital para tratar isso, porque senão ele vai morrer com um choque e parada cardíaca. Porque o que acontece? Cai tanta pressão que ocorre a ativação dos barorreceptores de estímulo simpático. E aí você vai ter aumento da frequência cardíaca. Aumentou a frequência cardíaca, gente? Ah, não, mas o débito cardíaco, o cálculo do débito cardíaco é o quê? Como é que a gente calcula o débito cardíaco? Frequência cardíaca pelo volume sistólico. Então, mas diminui o volume sistólico, mas aumenta a frequência cardíaca por conta do estímulo simpático. Mas você esquece do princípio de Frank Starling, que tudo que entra, a quantidade de sangue que entra no coração tem que ser a quantidade que sai, né? Tudo que entra, sai. Se você aumenta a frequência cardíaca, a quantidade, o tempo de diástole reduz. Então, menos sangue vai entrar no coração. Menos sangue entra, menos sangue sai. Então, o paciente já está com o volume sistólico reduzido por conta de uma resistência vascular periférica aumentada, a frequência cardíaca aumentada devido a um estímulo simpático, reduz o tempo de diástole, reduz o volume diastólico final e reduz mais ainda o volume sistólico, diminuindo mais ainda o débito cardíaco.
Então, um dos sinais clínicos comuns do paciente com insuficiência cardíaca, principalmente descompensada, é um aumento brusco na frequência cardíaca. E, lógico, se você fizer um raio-x de tórax nesse paciente, você vai ver que ele está com o pulmão, né, edema de pulmão. Você vai, lógico, ter que fazer um diurético nesse paciente, um inotrópico positivo. Mas não é isso que eu estou querendo entrar em detalhes aqui. Eu estou querendo dizer para vocês que na tentativa de compensar isso tudo de ruim que está acontecendo, esses peptídeos natriuréticos, eles são liberados, né? Ou do átrio, ou das células ventriculares, principalmente. A angiotensina 2 também causa dano cardíaco. Lógico. Né? Ela ativa receptores AT1 nos cardiomiócitos. E esses receptores, eles causam, como é que se diz, tanto aumento na contração, mas eles causam estresse, se ativados de maneira exacerbada. E aí, você vai ter aumento na liberação desses marcadores de dano, mas o ANP e o BNP, eles são liberados para tentar fazer o quê? Vasodilatação, principalmente. Porque se você vasodilata, o que é que vai acontecer como consequência? Redução da resistência vascular periférica. Se você reduz a resistência vascular periférica, você reverte tudo que eu falei anteriormente. Que você reduz a, como é que se diz, resistência vascular periférica, e aí, aqui está falando, né? Você reduz a pressão arterial, e aí você também vai reduzir, na verdade, a pós-carga. Você vai reduzir a resistência que o sangue tem durante a sístole para a saída, né? Para a ejeção. E tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, no final de tudo, esses peptídeos, ao causarem vasodilatação, eles vão tentar, né, ou eles tentam, no caso, causar essa vasodilatação para tentar normalizar o débito, justamente diminuindo a pós-carga e também a pré-carga, né? Mas, de uma maneira molecular, como é que isso pode ser explicado? A gente entende, no caso, que, por exemplo, o peptídeo natriurético atrial, que no caso é eu diria que o primeiro a ser liberado, né? Já que as células atriais, elas são as inicialmente danificadas ou injuriadas quando o paciente ele está com algum tipo de anormalidade na hemodinâmica cardíaca, que pode evoluir para insuficiência diastólica, que depois evolui para sistólica. E aí o ANP, o que é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai lá no receptorzinho de membrana ligada à guanilil-ciclase, e aí ele vai ativar esse receptor, que lá dentro da célula tem um domínio que é a enzima guanilil-ciclase. E aí essa enzima, que já recebeu o estímulo extracelular, que é o peptídeo natriurético, agora vai pegar o seu substrato e vai converter em GMP cíclico. E o GMP cíclico, que é irmãozinho do AMP cíclico, também vai ativar uma sinase, que é irmãzinha da PKA. A PKA, que é a proteína sinase dependente de AMP cíclico, é irmã da PKG, que é a proteína sinase dependente de GMP cíclico. E no músculo cardíaco, no músculo liso vascular, a PKG, ela fosforila canais de potássio, saída de potássio, hiperpolarização e relaxamento, e aí a gente tem esse quadro de, no caso, redução da resistência vascular periférica e pressão arterial. Alguma pergunta, gente?
Tudo ok? Posso continuar, né? Uma outra coisa, agora, se vocês observarem, a gente falou sobre a guanililciclase membranar, né? Até agora. O próximo foi, Gabriel, fui eu que fiz esse slide aqui, inclusive. Coloquei até aqui, ó. Então, gente, esse slide aqui, ele explica muita coisa. Eu até acho que depois eu fiz um slide em branco para explicar isso para vocês. Ele explica muita coisa do título dessa aula. Ou seja, eu falei para vocês, na aula de hoje, a gente ia estudar o quê? A gente ia estudar os segundos mensageiros da via do GMP cíclico, do óxido nítrico, que seria, perdão, da via da guanililciclase, que seria o óxido nítrico, o cálcio e o GMP cíclico, né? A princípio, a gente já entendeu como que o GMP cíclico ele é produzido a partir do momento em que ocorre a ativação de receptores guanililciclase, né? Ou seja, a guanililciclase que é aquela da membrana. Mas a guanililciclase, que assim, particularmente tem uma importância fisiológica maior, por quê? Porque aquela guanililciclase que é ativada por peptídeo natriurético, ela é uma guanililciclase de membrana muito mais ativada em condições fisiopatológicas, porque como a gente viu, os peptídeos natriuréticos, eles são liberados dos cardiomiócitos, geralmente, quando essas células elas recebem algum estímulo injuriante. Entretanto, nossa pressão arterial ela precisa ser regulada a todo momento. E aí a gente tem aqui uma representação esquemática de duas células que compõem a parede dos nossos vasos e de moléculas de receptores que são imprescindíveis para a regulação da pressão arterial. E essa regulação da pressão arterial que eu vou tentar explicar para vocês ocorre em grande parte devido à ativação da guanililciclase solúvel, que é expressa, no caso, na célula muscular lisa. E aí, a gente está vendo aqui que a gente tem aqui uma célula endotelial e aqui a gente tem uma célula do músculo liso, tá? Aqui a gente tem um receptor acoplado à proteína G, mais especificamente um receptor muscarínico M3, pessoal da odontologia aí já é bem familiarizado também com esse receptor, pessoal da farmaco 1 e 2 também, pessoal da Biomol, semana que vem, daqui a 2 semanas, vai se familiarizar mais, não com esse receptor, mas acho que já se familiarizou com o receptor que é acoplado à proteína GQ/11, porque eu já falei desse receptor para vocês. Mas só para vocês saberem, esse receptor M3 é um receptor que é ativado pela acetilcolina e ele é expresso em células endoteliais. Ele é muito importante para a regulação da pressão arterial. E por incrível que pareça, ele é acoplado à proteína GQ/11, como está sendo mostrado aqui, e vocês imaginam o seguinte, mas eu lembro de você ter falado, Alan, que sempre que o receptor é acoplado a GQ/11, vai haver o quê? Inclusive, estou mostrando aqui, aumento do cálcio intracelular. Exatamente. A acetilcolina, ao ativar o receptor M3, ela vai sim causar um aumento do cálcio intracelular. Entretanto, esse aumento do cálcio
não vai gerar contração e nem aumento da pressão, ao contrário. Ele vai ser responsável por causar vasodilatação e redução da pressão arterial. Então, por isso, gente, que a gente tem que entender o porquê da importância de saber qual tipo de receptor a gente está estudando, a qual sistema efetor ele se acopla, se ele for, por exemplo, um receptor acoplado à proteína G, onde que ele está, porque, por exemplo, esse receptor que eu estou falando, que é o M3, ele está no endotélio. Aumentar cálcio no endotélio é diferente de aumentar cálcio onde? No músculo liso. Porque o endotélio não tem função de contrair nem de relaxar, ao contrário. O endotélio tem função de produzir substâncias e liberar substâncias que regulam a atividade das células musculares lisas para regular o quê? A pressão arterial sistêmica, inclusive inúmeras substâncias. Eu já ouvi dizer até mesmo que o endotélio, na verdade eu não ouvi dizer, eu já li trabalhos mostrando a capacidade do endotélio de produzir fatores de crescimento e simplesmente de estimular as células musculares lisas a entrarem num processo de proliferação exacerbada, e essa proliferação dessas células musculares lisas, ela aumenta, por exemplo, em pacientes hipertensos, ao ponto em que o lumen dos vasos desses pacientes começa a ter uma diminuição por conta da hipertrofia desses vasos. E aí tem muitos trabalhos científicos que mostram que a nova geração de fármacos antihipertensivos serão aqueles que também reduzirão a produção de fatores de crescimento produzidos pelo endotélio na tentativa de diminuir a hipertrofia do músculo liso e, consequentemente, reduzir a espessura da parede dos vasos, aumentando assim o lumen e normalizando ou tentando diminuir a resistência vascular periférica. Eu trabalhei muito tempo com hipertensão arterial pulmonar, né? Na pesquisa, na área da pesquisa pré-clínica. E assim, quando eu trabalhei com hipertensão pulmonar, que é bastante diferente da sistêmica, eu estudei muito o endotélio. E assim, o endotélio, gente, é um tecido, na verdade, composto por células que são muito especializadas. São células muito show. Nossa senhora, às vezes eu lia coisas que eu ficava assim, eu me arrepiava quando eu via a capacidade do endotélio. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui em relação a essa questão do endotélio, do músculo liso, na via da guanililciclase solúvel, envolvendo a questão do óxido nítrico, do cálcio, do GNP cíclico, né, para tudo o que é a proposta da aula de hoje. Aí eu deixei esse slide em branco de propósito para tentar mostrar para vocês um mecanismo pelo qual a gente tem, por exemplo, aqui a célula muscular lisa, perdão, a célula endotelial, tá? O endotélio está aqui, e aí acontece o seguinte, o endotélio, gente, ele tem, de forma constitutiva, e aí a palavra constitutiva nas ciências biomédicas ou básicas é sinônimo de fisiológica, ou seja, fisiologicamente, o endotélio ele expressa uma enzima chamada de óxido nítrico sintetase ou
óxido nítrico sintase. O que essa enzima faz? O próprio nome está dizendo, ela sintetiza o óxido nítrico. E essa enzima que sintetiza o óxido nítrico no endotélio é chamada de óxido nítrico sintase endotelial. Ela, inclusive, é chamada de ENOS. Então, a ENOS, ela é lá, expressazinha lá no endotélio, tá? Vascular. E aí, a gente tem lá o receptor M3 de acetilcolina, que muita gente não entende por que a acetilcolina causa vasodilatação. Como que ela causa vasodilatação? É uma vasodilatação indireta. Quando a acetilcolina ela ativa esse receptor, que eu já falei para vocês que é acoplado a GQ/11, o que é que vai acontecer? A gente sabe que isso vai gerar, no final de tudo, aumento do cálcio. E esse cálcio, gente, aqui, ele forma um complexo com uma proteína chamada de calmodulina, que, se eu não me engano, eu já falei para vocês sobre essa enzima, né? Então, o complexo cálcio mais calmodulina consegue ativar essa enzima aqui, chamada de ENOS. E aí a ENOS vai fazer o quê? Sintetizar o óxido nítrico. Ok. O que é que o óxido nítrico vai fazer? A gente tem aqui a célula muscular lisa. O óxido nítrico, como um gás, ele consegue se difundir facilmente por membranas biológicas. E aí ele vem aqui para a célula muscular lisa, onde a gente tem o quê? A gente tem essa enzima que a gente está estudando, e a guanililciclase, agora na sua forma solúvel, não mais a membranar. E aí o que é que vai acontecer? Esse óxido nítrico, ele ativa a guanililciclase solúvel, e essa guanililciclase converte o GTP em que? GMP cíclico. GMP cíclico vai fazer o quê? Ativar EKG, mesma coisa. Canal de potássio fosforilado, potássio vai sair, vai haver hiperpolarização e vasodilatação. Então, se a gente observar, é uma via de sinalização que interliga dois tipos de célula, né? E esses dois tipos de célula que regulam a pressão arterial e o tônus vascular através de um sistema de segundos mensageiros, como o cálcio, como o óxido nítrico e como o GMP cíclico, que a partir da ação de enzimas como a guanililciclase solúvel, como a enós, né, podem, quando a partir de algum estímulo, que foi no caso aqui a acetilcolina, esse estímulo é gerado e isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar o que a gente acabou de falar, né? O relaxamento dessa célula e no tecido como um todo uma vasodilatação, né? Redução da resistência vascular. Ok? Essa figura anterior que eu mostrei aqui para vocês é uma figura que ela tem um montão de informação. Na verdade, é uma figura que está mais para a próxima aula, porque a ideia dessa aula era falar mais sobre essas enzimas, né? Sobre essa via da guanililciclase, sobre o óxido nítrico, o cálcio e o GMP cíclico. Mas, como é que se diz? O que é importante a gente entender é que
esses segundos mensageiros que são gerados, né, como o cálcio, por exemplo, ele, no endotélio, como eu falei para vocês, apesar disso ser, em parte, né, o que a gente vai ver na próxima aula, no endotélio, o cálcio ele consegue ativar essa enzima aqui, que é a ENOS, mas o endotélio ele também produz uma substância, porque assim, é tudo uma balança, né? O endotélio ele produz substâncias que aumentam a resistência vascular periférica por vasoconstricção, mas que reduzem a resistência vascular periférica por vasodilatação. Então, é meio que um equilíbrio que tem que acontecer entre a produção dessas substâncias, né? A principal substância derivada do endotélio que causa vasodilatação é o óxido nítrico, que eu acabei de falar para vocês aqui, como que ele causa essa vasodilatação. Mas existe uma substância que a gente conhece como o chama de endotelina, que também é produzida pelo endotélio, lógico, até o próprio nome da endotelina é derivada do tecido onde ela é produzida, as células que produzem, né? E essa endotelina é produzida por uma enzima chamada de endotelina sintase, que é essa enzima aqui, ó. E essa enzima endotelina sintase, ela é uma enzima que também é estimulada, sabe pelo quê? Cálcio, para vocês verem como o cálcio é importante. E esse cálcio, ao ativar essa endotelina sintase, o que é que pode acontecer? Essa endotelina sintase vai sintetizar a endotelina. Lógico, a endotelina tem receptores na membrana das células musculares lisas, e esses receptores são classificados em dois tipos: receptores ETA e receptores ETB. Ambos os receptores são acoplados à proteína GQ/11. E é lógico que a endotelina é uma substância que causa uma vasoconstricção potente. Então, gente, olhem só, o que acontece em pacientes, por exemplo, hipertensos, é o que a gente chama de disfunção endotelial. E essa disfunção endotelial, ela é muito relevante. Por quê? Porque ela simplesmente faz com que haja um desequilíbrio nessa balança aqui, ó. O óxido nítrico, que é o principal vasodilatador produzido pelo endotélio, ele simplesmente, na verdade, nunca ele deixa de ser produzido, mas ocorre uma redução na produção desse óxido nítrico, e aí quem passa a predominar é a ação da endotelina. E aí o que acontece? Você vai ter aumento da pressão arterial via endotelina, mas também porque o paciente ou a pessoa hipertensa tem uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo, aumento, né, dos níveis plasmáticos de noradrenalina, né, aumento, consequentemente, da, como é que se diz, dos níveis de adrenalina também, e aí você vai ter ativação de receptor alfa-1, né, vascular, e tudo isso vai contribuir para o aumento da pressão arterial. Inclusive, eu até estou naquele artigo que eu mostrei para vocês, que eu estou escrevendo, vi que o SARS-CoV-2 consegue penetrar, adentrar
a célula endotelial e ele causa o maior destroço que existe dentro dessa célula. Ele simplesmente utiliza, lógico, né, como um vírus, ele utiliza o metabolismo da célula endotelial vascular e, além de utilizar o metabolismo da célula endotelial vascular, ele estimula a transcrição gênica na célula endotelial vascular disso aqui, ó, da endotelina sintase e o aumento da endotelina. Gente, para vocês terem noção, tem muita gente que acha que o paciente que tem doença cardiovascular, lógico, ele é do grupo de risco para o que a gente considera, né, como é que se diz, o paciente que é mais vulnerável à evolução, né, um prognóstico ruim, no caso, e lógico, tem mais chances de evoluir para um quadro letal, né, quando comparado a um paciente, como é que se diz, que não tem nenhum problema, por exemplo, cardiovascular. E aí, se vocês tiverem noção, dentre todos os tipos de comorbidades que são pré-existentes, né? Ou seja, o paciente ele já tem essa comorbidade antes de desenvolver a COVID-19. O que tem esse artigo, ele inclusive ele foi publicado há 2 semanas na revista Nature. Tem sido visto, né? Ela é uma revisão bibliográfica, que os pacientes que têm doenças cardiovasculares são os que são mais propensos a desenvolverem, a evoluírem, perdão, a uma sintomatologia mais severa e, lógico, a evoluírem ao quadro de letalidade. Mas o que eu queria falar para vocês é que o que eu li hoje foi assim, foi algo incrível. Cara, esse vírus, a cada dia que passa, é por isso que eu digo assim, porque quando eu escrevia artigos antes desse que eu estou escrevendo, eu dizia assim, ó, eu só quero escrever, por exemplo, quando eu pegava para escrever uma revisão bibliográfica, eu só quero pegar artigos de 2010 para cá. Antes disso, são artigos que para mim são artigos antigos. Cara, para escrever sobre a Covid-19, quando eu vejo artigo de julho, agosto, para mim já é ultrapassado, porque é tanta informação. Para você ter ideia, vocês terem ideia, a Nature, que é a irmã da Science, né, são as duas revistas científicas mais importantes do mundo, e eu particularmente gosto mais da Nature do que da Science. A Nature ela publica toda semana assim uma gama de revisão bibliográfica sobre a Covid-19. E para vocês que gostam de ler, de entender um pouco mais sobre a Covid-19, vocês terem ideia, a Nature ela liberou, ela está deixando você baixar os PDFs dos artigos relacionados à Covid-19 grátis, for free. E assim, para mim está sendo maravilhoso. Mas o que eu estou querendo dizer é que engana-se quem acha que é somente o paciente que tem comorbidade que corre o risco de evoluir para o quadro clínico severo e letalidade. Lógico, quem viu semana passada, né, o João, que inclusive foi meu aluno da UFRJ e foi voluntário no teste da vacina, né, tomou placebo e estava trabalhando na linha de frente contra a
Covid-19, o tratamento da Covid-19. Infelizmente, ele foi infectado pelo vírus. O João, ele simplesmente passou um mês internado e faleceu, né? E aí depois vieram com toda a história, dizendo que, relacionando a questão da vacina com que a vacina não funcionava e tudo, mas depois descobriram que não era a vacina que ele tinha tomado, tinha sido placebo. Mas vamos supor que o João, levando um exemplo a questão do João, que era um jovem que relativamente saudável, não tinha doença cardiovascular, vamos supor. Gente, o vírus, ele causa o que a gente chama de, como é que se diz, desordens subclínicas. O que é uma desordem subclínica? Desordem subclínica é um tipo de condição em que o paciente está com algum sistema sendo afetado pelo vírus, só que ele não, no momento em que ele está lá no hospital, ou até mesmo em casa, ele simplesmente não apresenta nenhum tipo de sintomatologia, e isso é muito comum, inclusive aconteceu comigo, para vocês terem ideia. E aí, o paciente às vezes está em casa, tem sintomas leves, respiratórios leves, tem uma febre leve, passa os 14 dias, acha que está curado, a maravilha. Depois o paciente adquire uma pneumonia, depois o paciente tem um infarto, depois o paciente tem um acidente vascular encefálico. Tudo por conta de uma ação que a gente chama de efeitos extrapulmonares do SARS-CoV-2. Né? Então, esse vírus, ele tem o que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar em organotropismo. Quando a gente diz que um determinado micro-organismo tem tropismo por um órgão, é porque ele, por exemplo, o SARS-CoV-2, ele tem tropismo pelas vias aéreas. Ele tem, eu não diria afinidade, mas o complexo que ele forma para ser endocitado pelas células das vias aéreas é bastante expresso, ou seja, a biomolécula que ele se liga, que eu não vou chamar de receptor, que é a ECA2, é bastante expressa nas vias aéreas. E aí por isso que ele tem tropismo pelas vias aéreas. Mas a ECA2 também está expressa no sistema cardiovascular, nos olhos, estruturas oculares, perdão, nos rins, em inúmeros locais do nosso organismo. E aí, essas desordens clínicas é o que tem deixado, assim, como é que se diz, o mundo inteiro, né, de boca aberta, quando vê que um paciente, às vezes, está somente com uma febrezinha, uma dor, está com a Covid, fica em casa, mas, de repente, depois que o paciente se cura, ele, depois de 2, 3 semanas, é internado, não mais com sintomas de Covid, e evolui para a morte. Ou seja, ele pode simplesmente desenvolver esse tipo de desordem subclínica ou, de novo, ou doenças cardiovasculares que antes ele não tinha. Porque o vírus, ele consegue causar injúria no miocárdio, ele causa, inclusive, injúria também nas artérias coronárias, e ele causa injúria nessas célulazinhas aqui bonitinhas. Inclusive, tem um grupo de pesquisa que eu trabalho em colaboração lá na França, que estuda o endotélio. E tem uma pesquisadora que é chamada de... Ela é médica, e o nome dela é Alice Huertas. Ela estuda muito o endotélio e ela publicou um artigo de revisão falando sobre as ações do vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, sobre o endotélio. Quando esse vírus ele entra aqui, ele simplesmente
além de causar alterações metabólicas, ele aumenta a expressão dessa enzima aqui, ó, fazendo com que haja aumento da vasoconstricção. Isso, se acontecer numa artéria coronária de forma exacerbada, já era, o cara infarta, bye bye, mesmo que ele não tenha doença cardiovascular. Mas pior de tudo, sabe o que é, gente? Desculpem se eu estou sendo muito prolixo e se eu estou sendo complexo, mas uma coisa que esse vírus faz também é estimular a transcrição para a síntese dessa proteína aqui. Ó. Semana que vem a gente vai começar a estudar ela. É a fosfolipase A2. E, inclusive, tem muita gente falando aí que, inclusive, paciente que tem Covid-19, quando ele é internado, faz uso de anticoagulante. Por quê? Porque existem grandes chances do vírus causar uma hipercoabilidade disseminada, né? Causar tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, obstrução, né? Dos vasos por conta da formação de trombos. E esse artigo explica minuciosamente como o vírus faz, como é que o vírus induz esse tipo de evento. Que é basicamente via aumento na expressão disso aqui, no endotélio. Mas aí semana que vem eu posso entrar em detalhes o que é que essa enzima aqui faz. Porque como eu prometi para vocês, eu vou dar uma aula para vocês falando só sobre a Covid-19, né? E aí quando eu falar da Covid-19, eu vou explicar para vocês como que essa questão da hipercoabilidade, da trombose e tudo mais acontece. Bem, a gente já está com 1h10, eu vou dar um intervalinho para vocês, para a gente voltar depois, tá, gente? Intervalinho de 15 minutos, são 19h20, às 19h35 a gente retorna, tá, pessoal?